Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o John Rosenstern. É muito bom estar aqui com você hoje. Estamos estudando, pelo menos na minha opinião, o livro mais interessante na Bíblia em relação a profecias bíblicas. Enquanto as grandes profecias são diferentes, como as profecias de Ezequiel, que são fenomenais, são meio diferentes da de Daniel. E é claro que João, no livro de Apocalipse, para ser sincero, é algo além da nossa compreensão. Mas Daniel, ele entra em detalhes em relação à formação do futuro, em relação ao tempo presente, como nenhum outro profeta fez. E eu debati, como mencionei há uma semana atrás, se deveríamos incluir os primeiros 6 ou 7 capítulos de Daniel. Algumas pessoas chamam de Daniel 1 e a segunda parte de Daniel 2. Mas o Espírito Santo trouxe muitos ensinamentos fenomenais em relação ao que o Espírito Santo nos deu. E acredito que seria melhor para nós ensinar todo o livro ou tentar fazê-lo. E vamos começar no versículo 24 do capítulo 2 de Daniel. E eu quero pedir o Lauren para ler, por favor. Leia o versículo 25. Portanto, Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios da Babilônia. Ele foi e assim lhe disse: Não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Deixa eu parar você aqui um instante, por favor. Com a certeza que Daniel declara essas palavras, eu vou mostrar a interpretação para o rei. Vocês não acham que o Senhor já tinha dado a interpretação desse sonho para ele até aqui? Porque ele diz, eu vou te mostrar, e não acho que ele tinha como ter tanta certeza se já não tivesse recebido, de certa maneira, a interpretação do sonho. Bem, estamos meio que supondo aqui, mas lembre-se de que ele não tinha escolha. Ou seja, a única escolha era se submeter à morte. Então, bem, se ele não revelasse o sonho e a interpretação, e ele já tinha um histórico de operação nesse dom, então, acho que podia ser de um jeito ou de outro. Talvez já tivesse uma Explique direção do melhor Senhor. o que você quer dizer. Bem, nos capítulos anteriores, não, eu acho que eu me adiantei um pouco. Mas isso é óbvio que Daniel estava confiando no Senhor e tinha o Certo, hábito de orar e confiar certo. no Senhor. Verdade. Então, aqui, nessa passagem, eu estava pensando na segunda visão dele, mas não é. Nesse determinado momento, talvez ele já soubesse, mas como disse anteriormente, ele não tinha escolha. Se ele não tivesse pensado naquilo, E muitos outros iam morrer. exatamente, isso mesmo. Eu creio que ele era bastante confiante e talvez o Senhor tivesse sim falado com ele. Eu Eu penso acredito assim. que o Senhor já tinha dado o significado desse sonho para Daniel e A palavra kavah, em hebraico, é usada aqui e significa declarar alguma coisa. Normalmente é indicativo de um pronunciamento. Então, creio que temos evidências, através da linguagem, de que ele tinha algo a dizer sim. Eu não creio que ele foi presunçoso, mas creio que tinha uma fé genuína sim, que Deus vai me mostrar algo. Mas para mim, parece que ele está dizendo, é isso que tenho para contar a ele. Então, existe uma confiança muito significativa nesta declaração que ele está fazendo. E é isso empolgante, porque Deus já está planejando, ajudando e preparando o caminho. bem, na primeira parte deste capítulo, diz que Daniel foi até sua casa falando aquilo para Ananias e Azarias, que eram seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles desejassem as misericórdias de Deus em relação a esse segredo, para que Daniel e seus amigos não perecessem com o resto dos magos da Babilônia. Então, acredito que o Senhor já tinha dado a Daniel esse sonho e essa interpretação.
Sim, quando olhamos para trás um pouquinho, eu não estudei o contexto, mas no versículo 19 diz: Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. A informação está aí. Verdade. Mas aqui estava um garoto judeu de provavelmente 18 ou 19 anos de idade, talvez 20 anos, e ele estava diante do maior império na face da terra daquela época. Ele estava diante do maior rei, que era Nabucodonosor, que existia na época. E depois que ele interpretou o sonho do rei, ele passou a ser o homem principal neste império de Nabucodonosor. Somente Nabucodonosor era mais importante que ele. E foi a segunda vez que isso aconteceu. Nós também sabemos de José, que só o faraó era mais importante do que ele na maior nação na face da terra na época. E precisamos de homens de Deus agora, no estado de nossa nação. E nós precisamos de homens de Deus que podem falar com líderes, tanto em oração ou em pessoa. É verdade. Então, ele disse, vou mostrar a interpretação para o rei. Pode continuar no 25. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente. E desta forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O quanto Daniel tinha revelado para Arioque, nós não sabemos. Eu duvido que Daniel ia ter passado para Arioque o significado desse sonho. Acho que ele apenas disse para ele que Jeová, o Senhor, me revelou o que esse sonho quer dizer e por aí vai. E acredito Sim. que foi só isso que ele fez na É época. interessante ver a resposta de Arioque, porque diz que Daniel veio apressadamente. Mas entenda, Arioque está a salvo, ele não vai morrer. Sua vida não está ameaçada. Mas se ele leva uma informação errada ao rei, algo dessa natureza, isso poderia muito bem significar o fim da vida dele. Mas ainda assim, ele está disposto a acreditar nesse jovem hebreu É verdade. com esse tipo de informação. Então, isso mostra o favor de Deus para com aqueles que estavam na liderança de uma nação estrangeira sobre Daniel várias e várias vezes. As coisas têm que funcionar direito para que Daniel possa salvar não somente a vida dele e de seus amigos, mas de outros. Como nós mencionamos há uma semana ou mais atrás, Nabucodonosor não podia nem lembrar do sonho dele. Verdade. Olha só, ele não era só a interpretação, ninguém podia dar a interpretação, mas eles tinham que ter contado para ele até o que ele sonhou. Olha só, aquilo tinha que vir de Deus, senão, e o Senhor fez com que Nabucodonosor esquecesse aquele sonho, não se lembrasse do que tinha sonhado, porque alguns daqueles magos, eles, ou sábios, como chamavam antigamente, eles iam inventar alguma coisa se o sonho fosse revelado pelo rei para eles, e eles iam interpretar alguma maluquice, e eles sabiam que o rei não tinha como saber e tal, mas o Senhor preparou tudo de maneira Verdade. que somente Daniel soubesse do sonho e da interpretação. E no momento que ele começa a contar para Nabucodonosor qual foi o sonho dele, o foco volta para o rei na época. Fique à vontade. Irmão Swagger, antes de você continuar, eu estou pensando na atmosfera do relacionamento entre Daniel e aqueles 3 jovens hebreus. Quando eles acordam aquele dia e o Senhor havia dado um sonho a Daniel, parece que ele aborda de um modo que não há um grande receio, nem ansiedade, mas, como você disse, é um jovem rapaz entrando naquilo confiantemente. Veja bem, eu estaria morrendo de medo, mesmo se o Senhor tivesse me dado o sonho e a interpretação. Mas veja, a força e a firmeza e a calma que lemos nas Escrituras, ele consegue falar com o chefe algo do tipo: deixa comigo. Meu jovem, você sabe o que está falando? Tem certeza? O que acontece aqui, o menor
é abençoado pelo melhor. Ainda que Daniel fosse jovem, ele era um homem muito melhor, porque conhece a Jeová. E Nabucodonosor não tinha a menor ideia de quem era Jeová, mas ele ia descobrir. Pode continuar, por favor, Lauren? Tudo bem. Eu vou ler o versículo 25 de novo. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente, e desta forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O quanto Daniel tinha revelado para Arioque, nós não temos certeza. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: És tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu, não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Existe uma certa repreensão ao rei implicada na resposta de Daniel. Ele fez essa pergunta instigado pelo Espírito Santo. Ele queria que o rei soubesse que foi Deus, porque eles tinham vários tipos de deuses ali naquele império. E eles não são nada senão espíritos demoníacos ou então algo que eles tinham imaginado. E ele queria que o rei soubesse que o Deus de quem ele estava falando era o Deus do universo. Ele queria que Nabucodonosor soubesse disso. Então existe Verdade. uma certa repreensão ao rei ali na resposta de Daniel. Demorou um tempo, mas agora vai começar a hora quando Nabucodonosor possivelmente vai aceitar a Jesus. Acontecerá anos depois, mas possivelmente aconteceu. As sementes foram plantadas nesse momento, com certeza. Certo. Pode ler o versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são estes. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já, continuando de onde o Lauren parou. Não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Leia o versículo 26 outra vez, por favor. E você já leu até o 27? Chegamos até o 28. Eu li o 28, mas podemos começar com... Então pode começar no 27. Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu, não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Vemos um certo tom de repreensão na resposta de Daniel para o rei. Ele fez essa pergunta sendo instigado pelo Espírito Santo. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são estes. O que acontecerá nos últimos dias é revelado. Aqueles que dizem que as profecias de Daniel não fazem referência aos últimos dias, mas que foram cumpridas nos tempos de Cristo, ainda não leram esse versículo. E ele diz que o rei Nabucodonosor saiba o que acontecerá nos últimos dias. E foi o que mencionei quando começamos o programa hoje, que Daniel, como nenhum outro profeta, falou dos tempos que estamos vivendo agora, ou os que estão por vir, como nenhum outro profeta na história. Sim, com certeza. Tanto foi, o que ele disse foi tão certo, que não só foi do dia dele até o dia de Cristo também. E alguns dizem que Daniel não escreveu esse livro que leva o nome dele, que foi outra pessoa que escreveu depois do acontecido, e escreveu coisas que já tinham acontecido, mas não é por aí. O Senhor foi quem deu a Daniel a resposta para estas situações e, graças a Deus, ele nos entregou elas. É importante lembrarmos aos ouvintes que Daniel está lidando com os filhos de Israel. Ele não está lidando com a igreja de hoje.
Então, quando olhamos para as grandes profecias, vemos mais adiante no livro como Daniel vai profetizar até a vinda do Messias. Então, temos algo como um Parênteses parênteses de 2000 anos. até o fim dos tempos que estamos Certo. vendo se desenrolar diante de nós. É por isso que eu acho que muitos não compreenderam o livro de Daniel. Quero dizer, os cristãos, porque eles tentam, de algum modo, Não, inserir não. a igreja nessa equação. E você não Ele pode disse fazer o que isso. vai acontecer com o seu povo nos Sim, últimos dias. exatamente. Está falando do povo judeu. E ele dá informações que mais ninguém deu. Pode continuar, versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos Perdão, dias. eu quero que o Lauren leia isso, que você escute bem. Estamos vivendo nestes últimos dias agora. Entenda, então essas declarações devem ser muito interessantes para todo cristão. Os últimos dias, pode continuar. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são O que estes. acontecerá nos últimos dias é revelado. Aqueles que dizem que as profecias de Daniel não têm referência aos últimos dias, mas que se cumpriram nos tempos de Cristo, evidentemente não leram este versículo. Prossiga. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre tua cama. O que deverá acontecer doravante? E aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. A ideia da declaração de Daniel é deixar o rei saber que este sonho e sua interpretação têm uma grande importância. Por isso o rei ficou tão atribulado, querendo saber o que era e o seu significado, que ele entenderia agora exatamente, bem, se ele entendia ou não, qual era a importância disso tudo. Então Deus já tinha falado para Daniel qual era o significado do sonho e agora Daniel ia falar para o rei. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha, mais do que qualquer vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu Daniel coração. deu toda a glória ao Senhor e, obviamente, o Senhor teve misericórdia desses magos ímpios, porque Deus é misericordioso. Para que você conheça os pensamentos do seu coração, é o apelo do Espírito Santo para esse rei ímpio, que acredito que acabou resultando em sua salvação. Eu acredito que ele entregou o coração para o Senhor. Depois de, acho que foram 7 anos, não é? Ele fica maluco, mas depois volta a si, e as declarações que ele deu provavelmente dão a indicar que ele entregou o coração para o Senhor. Estamos nos adiantando, mas ele foi confrontado por receber crédito no que diz respeito ao seu reino. Verdade, orgulho. E foi dito a ele antecipadamente que Deus o humilharia. Então, quando Deus o restaurou 7 anos mais tarde, ele já sabia de verdade quem Deus era e o que Deus podia fazer. Tudo isso serve de preparação para que um homem tenha fé em Deus. Verdade. Muito bem, continue com o próximo versículo. 31. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua Eu forma quero era mencionar terrível. algo aqui. O que Daniel vai mostrar agora sobre esses reinos é como o homem os vê. E o Senhor dá a ele a mesma visão pouco depois, e vai ser como Deus vê. E são totalmente diferentes, são ferozes e malignas, mas ele está demonstrando elas como Nabucodonosor e outros indivíduos vão vê-las. Essas duas palavras, excelente e terrível, caracterizam a história dos poderes gentios, desde os dias de Nabucodonosor, continuando até a vinda de Cristo com os santos. Coisas excelentes e terríveis geralmente existem lado a lado. Quando Cristo estabelecer o seu reino milenar, somente o que é excelente vai existir. A grande imagem representa todos os impérios do mundo no futuro, no que diz respeito a Israel. E não é interessante que Deus ia demonstrar todos os impérios que viriam, e logo após Nabucodonosor, viria o Império Grego, veio depois, e depois o Medo-Persa. Império Romano, e nós não temos muita coisa de Roma,
até os dias nos quais nós vivemos hoje, porque Israel foi espalhada por todo o mundo naquela época. Então, não vemos muita coisa sobre isso. Pode continuar. Deixe-me fazer uma pergunta. Por que o Senhor usaria um rei pagão? Deus deu o sonho primeiro para ele? Por que ele traria esse sonho nesse tempo? Ele poderia ter dado a um profeta em Israel, por exemplo, numa época em que não havia oposição, mas Deus dá o sonho para um rei que nunca chamou por ele, que nem o conhece, um rei pagão. Sim, é interessante ver isso. Não sabemos o porquê nem como, mas o que vocês pensam sobre isso? Parece que o Senhor usou sim. Podemos pegar o exemplo de Ruth, uma moabita, que foi trazida para dentro da linhagem de Cristo, mostrando que a salvação não estava restrita aos judeus, mas o impacto daquilo que eles estavam trazendo beneficiaria todos os gentios. E esse foi o chamado do Messias. Era para ser uma aliança e uma aliança também para os gentios, conforme vemos em Isaías capítulo 42. Então, essa oportunidade que Deus está usando nos mostra que a revelação e a mensagem de Deus são para todo o mundo. Mas por que Deus fez isso? Provavelmente só Ele sabe, mas Ele está falando de impérios do mundo. É disso que o sonho fala desde, na verdade, até a eternidade. Por que não passar isso para o líder do maior império do mundo daquela época? E realmente entregar através de Daniel. E ele teve até que explicar o que ele tinha sonhado e por aí vai. Mas ele era o líder do mundo naquela época. Então, na minha maneira de ver, eu entendo porque Deus deu a ele em primeiro lugar. Ele queria que Daniel fosse promovido no reino. Ele queria Daniel promovido. Se ele não tivesse tido aquele sonho, possivelmente não teríamos o livro de Daniel hoje. É verdade. Não é? Mas ele queria que Daniel estivesse em evidência, em um lugar de proeminência, que foi o que aconteceu, de acordo Sim. com essa ocasião. E talvez existem várias outras razões pela qual Deus entregou essa revelação a Nabucodonosor. Nabucodonosor não teve muita coisa a ver com Não aquilo, mesmo. apenas o sonho. Daniel falou que ele tinha sonhado e interpretou o sonho. Falamos de Nabucodonosor, mas quem foi usado mesmo foi Daniel. Verdade. Mas também vemos aqui que o cetro de poder estava nas mãos de um gentil. Certo. Até Jesus disse, até que se cumpra o tempo dos gentios. Foi aqui que começou. De certa forma, esse tempo específico, quando Israel foi tirado de sua terra e estava em diáspora na Babilônia. Judá, Israel depois Judá, tiveram o cetro de poder por centenas de anos. Certo. E eles eram os únicos na face da terra que conheciam Jeová, que conheciam Deus. Não havia nenhum outro povo na face da terra que conhecia Deus. E eles eram monoteístas, querendo dizer que adoravam apenas a um Deus, que é Jeová. O resto dos povos adoravam vários outros deuses, que na verdade não passavam de espíritos demoníacos. Mas por causa do pecado, porque eles desobedeceram a Deus e porque eles não ouviram os profetas que vieram, falando aqui de Jeremias, foi um, Ezequiel foi outro. Então o cetro de poder foi tirado das mãos dos reis de Judá e foi colocado na mão dos reis gentios e tem estado na mão deles desde então. O nosso tempo acabou, mas vamos continuar de onde paramos no próximo programa. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.